Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante, nesse dia. E nós precisamos estar agora aos pés de Cristo para aprendermos o que Jesus é para nós. O que Jesus representa para você e para mim? Sabe, queridos, nós vamos aprender algumas coisas fantásticas sobre o que Jesus é para cada um de nós e como ele merece o primeiro lugar em nossa vida. Para isso nós vamos orar nesse instante. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao nosso amado Deus. Amado Pai, querido Deus, obrigado porque o Senhor é tudo. Obrigado porque sem ti nada somos. Adonai, Senhor Deus, eis-nos aqui para aprendermos de ti. Vamos abrir a tua palavra, que o Santo e Bom Espírito, que é o Senhor, nos ajude a entender essa verdade da centralidade de Cristo, como Jesus é tudo para nós. Nós queremos aprender nesse instante por Jesus. Amém. Hebreus, nós vamos usar Hebreus hoje. Hebreus, vamos começar no capítulo 4, Hebreus 4, para a gente entender como Jesus é o centro, como Jesus é tudo para nós e o que ele representa realmente de fato em nossas vidas. Capítulo 4, verso 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmemente a nossa confissão. Verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Aí ele diz o verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, então Jesus aqui é o nosso grande sumo sacerdote, é aquele que faz mediação. Ele nos dá a oportunidade de chegar até o trono da graça. Jesus faz a mediação para mim e para você. Que maravilha saber isso. Então, ele agora pode socorrer-nos, a mim e a você, nos momentos difíceis. Nós temos em Jesus o poder, a força para vencermos o mal. Então olha como Jesus deve ser central em nossa vida, como Jesus deve ser o centro para cada um de nós. E aí, eu quero que você ainda perceba comigo aqui no capítulo 7, o verso 22, diz assim, 7:22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus é o fiador, é aquele que dá a garantia. Existe uma aliança, existe uma herança superior que eu e você podemos e vamos desfrutar, mas Jesus é o fiador, é o que garante, é o garantidor, é aquele que pagou já a nossa dívida. E aí isso é maravilhoso, quando eu entendo que Jesus é tudo isso, eu preciso me render a Ele. Então Jesus é o meu fiador, Ele pagou a minha dívida. Eu não tinha como ser salvo, você não tinha, nenhum ser humano tinha como ser salvo, mas Jesus veio lá e pagou a nossa dívida pela sua morte, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pela sua entrega. Então Jesus é tudo para nós. Então diante disso é que nós temos acesso ao céu, por meio do seu sacrifício. Ele é a garantia, ele é o pagamento, ele é o nosso fiador, ele garante. Olha só, filho, se você me aceitar, se você estiver comigo, eu posso conceder a você a oportunidade, o privilégio de viver eternamente no céu com Cristo. Agora, no capítulo 5 ainda, eu acho algo fantástico e nós precisamos ver como Jesus é o centro, e o livro de Hebreus traz muito aqui, traz Jesus nas suas diversas ações para salvar a cada um de nós, os seus atributos, a sua capacidade, tudo que Jesus é para nos dar a vida eterna. Capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido,
por causa da sua piedade. Verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Aqui está, Jesus aprendeu a obediência. Agora, por que Jesus aprendeu a obediência? Primeiro, que ele era Deus. Ele não precisava obedecer, porque a ele toda criatura deveria obedecer. Ele é a perfeição, ele é o completo, mas quando ele então veio como ser humano, ele então agora teve que aprender o processo de ser obediente às suas próprias leis. Isso é um processo difícil, é você renunciar a algo que é natural da sua natureza. É muito difícil. Jesus teve que se despir da natureza divina e tornar-se humano e aprender a obediência naquilo que ele fazia o tempo todo. Que desafio, mas tudo isso ele fez para nos salvar. Aí ele tornou-se, diante disso, o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Pronto. Então Jesus, autor é aquele que cria algo, aquele que realiza algo espetacular. Então Jesus é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, quando eu sou obediente a Jesus, isso é um resultado de algo que ele criou, porque ele aprendeu a obediência. Então, quando eu sou obediente, eu estou seguindo o trilho, eu estou seguindo o caminho de alguém que criou o processo da obediência como um marco daqueles que querem ser salvos. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender, Jesus é o autor, é o criador, ele criou o processo da obediência para o ser humano. Então nós precisamos a cada dia render-nos a Jesus. E aí ele aprendeu. Imagine, esse processo é muito difícil, mas ele assim o fez por mim e por você. Aí no capítulo 12, verso 2 de Hebreus, traz algo ainda mais fantástico para nós aqui. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, Jesus aqui agora tornou o autor e consumador da fé. Então a fé foi criada por Jesus, e consumador é aquele que conclui, aquele que realiza. Então Jesus é aquele que criou a fé, e ele conclui o processo da fé pela obediência, pelaquilo que ele fez para salvar a mim e a você. E sabe como é que eu e você então agora demonstramos que vivemos a fé que Jesus criou, que ele é o autor? Capítulo 11, verso 8. Como é que eu demonstro que eu tenho fé? Como é que eu demonstro que eu vivo o caminho da fé criada por Jesus? Olha só, capítulo 11, verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Aqui está, Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé é demonstrada pela obediência. Então, quando eu obedeço aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, quando eu sou obediente àquilo, eu estou demonstrando a verdadeira fé que foi criada por Jesus, porque ele é o autor e ele é quem conclui, ele é o consumador da fé. Então aqui está o segredo. Se eu e você queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos então nos relacionar com ele e ser obediente, porque a obediência é a demonstração de uma fé pura, de uma fé verdadeira, criada pelo autor, criada por Jesus, e ele concluiu. Então eu e você agora precisamos viver isso. Jesus é o centro da nossa vida, ele é o sumo sacerdote, ele nos deu acesso ao céu, ele faz a mediação, ele é a garantia, o fiador. Jesus é tudo para nós, Jesus é o autor
da obediência eterna para todos aqueles que lhe obedecem, da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus criou a salvação, criou a eternidade, mas para aqueles que lhe obedecem. E aí ele é o autor e consumador da fé. Então nós precisamos colocar Jesus como centro da nossa vida para vivermos segundo a sua vontade, e aí ele nos dará força para vivermos em obediência a cada dia, para demonstrarmos que temos fé naquilo que ele realizou por cada um de nós. Que Deus te abençoe e que juntos possamos viver na centralidade. Jesus seja o centro da nossa vida. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Jesus é o centro para nós. Ajuda-nos a confiarmos em ti. Em nome do próprio Jesus nós oramos. Amém.